Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Para encerrar o nosso projeto de leitura, concurso de redação, nós trouxemos a queridíssima Ana Júlia para dar uma palestra para vocês, falar sobre o processo de criação da poesia, sobre os livros. Ela acabou de prestar Enem, entrou agora em jornalismo, é quase da idade de vocês, então vocês podem interagir bastante, perguntar bastante, né? E eu espero que seja muito bom, vai ser. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Ana Júlia Dânala, tenho 17 anos, sou escritora. Há pouco tempo eu lembro que eu estava, vocês estão no 8º ano, né? Nossa, parece que foi ontem. Então eu estou aqui hoje para falar um pouquinho de poesia, para falar um pouco sobre livros, leitura e o quanto é importante a pessoa ler e escrever. Vou começar falando um pouquinho sobre minha história com os livros. Eu aprendi a ler e escrever com uns 5 anos de idade. O primeiro conto que eu escrevi eu tinha 7 anos. Eu sempre gostei muito de ler, amava ler. Eu era muito sozinha, muito isolada, era aquela criança bem tímida, eu era muito tímida, muito isolada, então eu tinha dificuldade de me expressar, tinha dificuldade de fazer amizade, de conversar com as pessoas, eu era muito quietinha mesmo. Então eu encontrei os livros, como eu aprendi a ler muito cedo, eu encontrei os livros e neles eu achei amizade, neles eu achei tudo, achei um mundo maravilhoso, onde eu podia me refugiar ali, onde eu podia conseguir conselhos ali, onde eu podia ser eu de verdade, eu podia me expressar livremente lendo, eu podia ir para outros países, ir para outros mundos, eu podia ser o personagem que eu quisesse lendo. Então, com 5 anos eu aprendi a ler e escrever, eu fui lendo. Com 7 anos eu escrevi meu primeiro conto, foi um conto de terror, e aí eu fui escrevendo mais, escrevi vários contos, escrevi textos, eu escrevi redações de 10 páginas, dava para as professoras corrigir, elas ficavam até passadas de tanto que eu escrevia, eu gostava muito de escrever e ler. E aí, quando eu tinha 10 anos de idade, eu escrevi minha primeira poesia, foi uma poesia sobre o Brasil, que foi um trabalho escolar, a professora pediu para fazer uma poesia sobre o Brasil. Então eu fiz essa poesia que se chamava Brasil, Nosso Encanto, e aí eu comecei a fazer mais poesias, todo dia eu fazia uma, e a minha avó estava sempre acompanhando, ela estava sempre lendo tudo que eu escrevia, e ela me deu a ideia: olha, você escreve muito bem, eu gosto do jeito que você escreve bem poesia, você escreve bem contos, por que você não faz um livro? Minha avó me deu essa ideia. Aí eu falei: não, gente, eu tenho 13 anos, acho que fazer um livro com 13 anos é loucura, eu acreditava que isso era impossível. E eu resolvi seguir o conselho dela, resolvi ir atrás. Eu falei: olha, não custa nada tentar. Então, eu peguei todas as poesias que eu tinha feito dos 10 aos 13 anos, junto com algumas frases, algumas citações que eu fazia também, juntei tudo e fiz um arquivo, virou um livro. Fiz o livro, que é o primeiro livro meu que não está aqui. Obrigada. Primeiro livro meu, o Coração Poético, ele é poesias, frases, citações, reflexões dos meus 10 aos 13 anos. Eu juntei tudo isso, fiz um arquivo e aí eu mandei para uma editora. Uns 6, 7 meses depois eu recebi a aprovação de uma editora. Eles falaram: olha, a gente gostou do seu trabalho, a gente gostou do que você escreve e sim, a gente quer publicar um livro com isso que você mandou. Eu fiquei extremamente feliz, eu não acreditava, nunca imaginei que eu fosse ser aprovada. E aí eu mandei o arquivo, eles editaram, fizeram diagramação, fizeram a capa, fizeram a correção, tudo bonitinho, e foi publicado em 2014. Eu mandei em 2013, em 2014 foi publicado o Coração Poético, e assim que eu lancei ele foi lançado no final de 2014, eu já tive a ideia de fazer mais um, porque eu falei: olha, é muito bom isso. Eu gostei muito de escrever, gostei disso, de fazer livros, gostei dessa sensação. Então eu falei: olha, eu quero continuar, eu quero ser escritora mesmo, eu quero continuar sempre, eu não quero parar nunca com isso. E aí eu tive a ideia de fazer mais um livro, também de poesia, só que de uma forma diferente, que é o Moinho. O Moinho é esse que está aqui. Ele é um livro muito bonito. Eu ilustrei ele, são poesias, são reflexões, são lições de morais, são metáforas, jogos de palavras, figuras de linguagem. E ele é todo ilustrado, as imagens completam as poesias, completam as frases. Ele é um livro bem criativo, que
foi que eu tive a dele, também tem poesias feitas na máquina de escrever. Eu ganhei uma máquina em 2016, aí eu peguei algumas poesias maiores e passei para a máquina. E a maioria é todo feito à mão, ilustrado, com mensagens bonitas, com poesias, reflexões, de sentimentos de amizade, felicidade, tristeza, felicidade, de tudo quanto é coisa que tem. Aí eu fiz um moinho, eu fiz todas essas poesias. Juntei tudo, deu 200 páginas, juntei com as que eu fiz na máquina. E aí eu falei, olha, eu vou tentar, eu vou arriscar. Eu peguei tudo isso que eu fiz e fui atrás de mais editoras. Eu achei sites de editora que tinham um formulário para a gente preencher e mandar por lá mesmo. Achei e-mails de editoras na internet. Peguei isso e mandei para 20 editoras. E recebi respostas depois de uns 4 meses, mais ou menos, de 8 editoras. 8 aprovaram o moinho das 20 que eu mandei. E quando eu falei para elas, olha, o livro fiz à mão, eu ilustrei, eu quero que seja publicado desse jeitinho. Do mesmo jeito que eu fiz, eu quero que ele seja publicado da forma como eu criei ele, à mão mesmo. Aí 4 desistiram. 4 falaram, olha, livro à mão não dá pra gente publicar livro feito à mão, que vai muita tinta, vai muito trabalho, não dá para corrigir, é complicado de diagramar, é complicado de editar, de colocar no formato de um livro, e não dá certo, só existem 2, contando com o meu, 3 livros feitos à mão no Brasil. Então é um livro muito complicado mesmo. Aí sobraram 4. Dessas 4 que ficaram, eu escolhi uma, que é a Alvin, né, editora que pegou o moinho. Aí eu publiquei ele no começo desse ano. Eu fiz o primeiro lançamento dele na Bienal do Rio de Janeiro. Eu fui lá para o Rio, fiquei 2 dias lá, dia 1 e 2 de setembro. Lancei no estande da editora Pendragon, passei o dia inteirinho lá na Bienal. Foi muito bom conhecer autores, divulguei o livro, vi muita coisa boa. A Bienal é maravilhosa, gente. Se vocês não foram, compareçam a Bienal do Livro. Rio de Janeiro a gente tem aqui em São Paulo, que é mais próxima. Esse ano que vem vai ser em São Paulo. Compareçam lá, se vocês gostam de ler e escrever, lá é maravilhoso. Tem autores, tem livros de revista, é um paraíso lá para quem gosta. E o segundo lançamento dele foi dia 9 de setembro, na Livraria Cultura do Shopping Guatemi. E agora, como ele fez sucesso, o pessoal gostou, que ele é diferente, que ele é feito à mão, que a linguagem dele é simples, ele tem jogo de palavras, jogo com imagens, jogo com desenhos, e o pessoal gostou. Vou ver se eu consigo fazer uma turnê agora, levar ele para outros estados, para o pessoal conhecer esse estilo de poesia livre, porque eu defendo a ideia de que a poesia não precisa ser paramétrica, tá? Aquele estilo rígido, totalmente certinho, que aqui rima, tem versos, a métrica toda certinha, como era antigamente. Eu defendo a ideia da poesia livre, de você misturar palavras, misturar metáforas, vários jogos de figuras de linguagem, e isso é muito bom. Defendo a ideia da leveza, da sutileza e da simplicidade. Essa que é a ideia do moinho, que a gente se reinvente, a ideia da mudança, que a gente a cada dia seja diferente do que a gente foi ontem, que a gente mude, que a gente se reinvente, por isso que é o nome do moinho. O moinho vem de reinventar. E aí eu estou aqui disponível para perguntas. Se quiserem perguntar alguma coisa sobre os livros, sobre escrever, está lá disponível. Alguma pergunta? Quanto tempo você demorou para fazer esse livro? Esse aqui eu juntei poesias dos 10 aos 13 anos, aí eu fiz um conjunto e mandei. Esse foi quase 3 anos. Quase 3 anos, todo santo dia escrevendo. Todo dia eu escrevia 1, 2, algumas poesias levavam o dia inteiro para fazer, algumas, porque como ele foi feito à mão, a minha caligrafia foi feita na caneta, às vezes eu errava, amassava a folha, fazia de novo do começo, às vezes eu não gostava, ia lá, apagava, começava tudo do começo de novo. Ele foi feito à mão, foi muito pensado. Eu escrevi tudo no tablet primeiro, escrevi tudo digital, aí depois eu comecei a passar limpo, depois eu comecei a ilustrar, depois eu comecei a encaixar certinho as imagens com as palavras, com as rimas. Depois eu fiz mais ilustração, depois eu passei para a máquina de escrever, e foi quase 3 anos eu comecei em 2014, finalzinho de 2014 e terminei final de 2016. E mesmo depois que ele foi mandado para a editora, eu continuei fazendo alterações, sendo que foram as poesias feitas na máquina, então foi 2 anos e meio. Mais alguma pergunta? Tem sim. Eu me inspiro bastante no que tem ao meu redor, me inspiro nas pessoas que convivem comigo, me inspiro nas coisas que tem ao redor das pessoas que eu conheço, que eu converso.
conversa, uma simples conversa já me dá uma inspiração de alguma coisa, e me inspiro também no que eu leio, nas histórias que eu leio e nos autores que eu gosto. Eu gosto muito da Clarice Frey, que é uma autora que eu descobri ano passado, que ela escreve poesia à mão também. Fiquei muito feliz quando eu descobri que tinha mais uma pessoa que fazia isso também. Gosto muito da Cornélia Funk, gosto do John Green, adoro ele também, J.K. Rowling do Harry Potter, eu gosto também do Rick Riordan, vocês gostam também, né? Nossa, eu gosto muito de autores, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, eu gosto dos clássicos e dos contemporâneos também. Mais alguma? Você consegue fazer alguma história diferente de poema, conto, tipo aventura, suspense, drama? Sim, eu escrevo todos os gêneros. Primeiro que eu comecei escrevendo contos de terror. Aí eu fiz contos de aventura, fiz contos de fantasia, só depois, com 10 anos, que eu comecei na poesia. Já estou elaborando já o terceiro livro, já que vai ser um drama e um romance. Eu vou mudar um pouco de linha agora. Agora eu vou fazer histórias mais longas, aqueles livros de romance mesmo, 400, 500 páginas. Vão ser histórias contínuas de aventura, romance, drama, e mais pra frente eu volto pra poesia. Mais alguma? Vamos lá? Oi? Você é de onde? Daqui, Valinhos. Ah, você tá Mais alguém? Com certeza. Escrever é muito difícil. Escrever é estar no extremo de si mesmo. É muito difícil escrever. A gente encontra muitas barreiras, muita dificuldade. A gente encontra pessoas que não acreditam na gente, que dizem que a gente não vai conseguir todo dia. É difícil, não vou dizer que não é. É muito difícil, sim. A gente tem muita dificuldade, tem concorrência, tem a grande quantidade de pessoas que querem seguir essa carreira também, tem as pessoas que acham que não vai dar certo, que você não vai conseguir, porque tem muita gente para dizer que não vai dar certo. O importante é a gente acreditar em si mesmo. Acima de tudo, acredite em si mesmo, acredite que é possível sim, todo mundo tem potencial, a gente tem que se dedicar. Dedicação é muito importante, a gente tem que se dedicar, tem que acreditar e tem que insistir em tudo, não importa quantas pessoas digam que não vai dar certo. Ó, você não vai pra frente, olha, é difícil, tem muita gente fazendo isso, não vai dar, você não é boa. Acredite que você é, não importa que você escreva, acredite que você é bom e que você vai conseguir. Se você quiser ser escritor, se você quiser trabalhar com escrita, acredite que vale a pena, é difícil, é muito difícil, mas o importante é a gente ser firme, forte e continuar assim, que aí vai dar certo. Alguém mais? Você ganha bem sendo escritora? Não. É por paixão, gente, é muito difícil. Escritor é uma profissão por paixão, por muita paixão mesmo, porque é muito difícil, é muito complicado, a gente tem muitas dificuldades, é difícil chegar lá em cima. J.K. Rowling, John Green, Rick Riordan, é muito difícil a gente chegar lá. A gente tem que escrever por paixão, nunca se escreve com a intenção de ser rico, famoso, milionário. Se escreve por amor, por paixão, e assim a gente pode chegar lá. Alguém mais? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu acredito. A literatura proporcionou muito para mim. O fato de eu gostar muito de ler desde pequena, de eu ter começado a ler muito cedo, de eu ter treinado muita leitura, muita escrita, aumentou o vocabulário, aumentou a criatividade. É muito importante ler, gente. Leiam sem parar, porque é muito importante, aumenta a criatividade da gente. A gente consegue fazer uma redação com mais facilidade, a gente consegue criar um texto, a gente consegue argumentar, a gente consegue se posicionar sobre algo, ser crítico. É muito importante ler, porque amplia tudo pessoal pra gente, amplia muito, não só a gente desfrutar, que é muito prazeroso ler, a gente pode ir para outros mundos, a gente pode se ver no lugar do personagem, porque é um lazer também, mas é muito importante para o pessoal da gente, porque amplia tudo, o conhecimento, a criatividade, o vocabulário, a facilidade amplia em escrever, é muito bom. Leiam sempre. Alguém mais? Se alguém falasse pra você que você tem que decidir ou manter uma carreira que te dê renda ou continuar escrevendo, mesmo que não te dê muita renda, você ia pela paixão pela leitura ou você ia ver, tipo, a estrutura financeira sua? Ótima pergunta. Olha, é tão importante
tão bom para mim escrever que se me oferecessem duas opções, olha, se você pode pegar essa carreira aqui que você vai ficar milionária, ou você pode continuar aqui na escrita, escrevendo, mas você não vai ter tanto, assim, prefiro escrever. Com certeza eu prefiro escrever, sinceramente, com toda a sinceridade, prefiro escrever porque é o que me faz bem, é a maneira que eu encontrei de me expressar, pela dificuldade que eu tinha, que eu era tímida, que eu não conseguia falar com as pessoas. Isso ampliou muito a minha visão de mundo, ampliou muito a minha percepção sobre as pessoas, sobre o mundo. Isso é importante para mim. Eu acho que lá na frente eu vou ter muito que colher sobre isso. Então eu nunca largaria a escrita para tentar outra coisa, mesmo que oferecesse mais dinheiro, que oferecesse mais estrutura, mais recursos. Eu insistiria em escrever. Outro mundo, gente, muito diferente, viu? Gente, quando eu estava no 9º ano, comentar também sobre o Enem, eu lembro quando eu estava no 9º ano e eu estava imaginando isso no médio, nossa, gente, vai ser maravilhoso, olha, vai ser um paraíso, é difícil, viu, gente, é muito complicado, requer muito da gente, o ensino médio é muito diferente do fundamental, eles requer muito da gente, requer muito esforço, muita dedicação, então é muito importante a gente lê muito, porque o ensino médio vai te cobrar isso, vai te cobrar apresentações para você fazer toda semana apresentação, trabalhos gigantescos para você fazer, vai cobrar a sua criticidade. O ensino médio cobra mais o seu lado crítico, o seu lado de criticar, de argumentar sobre as coisas, de não apenas estudar aquele assunto, aquele conteúdo, fazer a prova, pá. É mais de criticidade, então é muito importante a gente ler muito para a gente ampliar nosso conhecimento, para a gente sobreviver nesse ensino médio, que é difícil, viu, gente? Eu fiz o Enem, acho que semana passada, dia 12, dia 5. Terceiro ano, acho que é o ano mais difícil que tem, o ano mais complicado, porque amontoa vestibular, pressão, aquela pressão de que eu tenho que passar, é difícil, eu tenho que me matar de estudar, eu tenho que conciliar ensino médio com o vestibular, tenho que fazer cursinho, eu tenho que passar na faculdade, aquela pressão horrível do terceiro ano. Relaxem, gente, não se desesperem. Quando vocês forem para o ensino médio, façam tudo certinho, se esforcem muito. Prestem atenção em tudo, leiam bastante para ampliar o seu potencial de argumentação. Façam isso, leiam muito e treinem escrita, que isso vai ser muito importante tanto na escola, nos trabalhos, nas provas, quanto para quando vocês forem passar para o vestibular. Por exemplo, teve a redação no primeiro dia do Enem. É uma coisa que cobra competência de gramática, você tem que ser bom em gramática, então ler ajuda muito nisso. Você tem que ter coesão, coerência, você não pode escrever coisas sem sentido, você tem que saber ligar as coisas. Então, a redação do Enem, eles cobram muito isso, que é o que você tem que aprender no ensino médio. Você tem que aprender a ser crítico, aprender a ser coerente, ser uma pessoa coesa, que faça sentido o que você pensa, você saiba ligar os seus pensamentos, e isso é muito importante. Então, ler, eu acho que é a melhor coisa que tem para enfrentar ensino médio, enfrentar vestibular. Tenha calma, não se desespere, vai dar tudo certo e passar aí pelo Enem. Sem desespero, eu fiquei desesperada antes, mas na hora deu tudo certo, não adianta a gente ficar desesperada, é só ter calma, se esforçar, ter muita determinação e ter consciência de que vai dar certo. Alguma pergunta? A dona Iriel Galvão. É que pera. O banho de lavação vai sair? É possível, sim, gente. Quando eu estava no 9º ano, eu prestei também um pré-vestibular para tentar entrar no Cotuca, no Objetivo, pensei também em entrar no Objetivo, mas eu acabei mudando de ideia porque eu vi, não há necessidade. Se você se esforçar, se você se dedicar, se você tiver foco, você estudar bastante, você fizer todas as lições, você estudar em casa, é muito importante também estudar em casa, não só na escola. Você ter essa dedicação tanto na sua casa quanto na escola,
Isso é muito bom, não precisa ser uma escola particular, não há diferença. O ensino é o mesmo, não há diferença. O que vale é o aluno. A diferença, o que faz a escola é o aluno. Vale a sua dedicação, o seu esforço, os seus objetivos. Vale você. E o que vale é você, não é a escola. Se é particular, se é pública, são todas iguais. O ensino é o mesmo, é do mesmo nível. O importante é a gente se dedicar. Se a gente tiver empenho, a gente tiver objetivo, a gente se empenhar para chegar lá, vai ser ótimo. Não há necessidade de ser escola particular. Se a pessoa tiver condições de ir, maravilhoso. Vá para a escola particular, é ótimo, mas se não, gente, não se preocupe, escola pública é tão boa quanto, é muito bom, porque o que importa é o aluno, é a posição do aluno, é o que o aluno faz. Então não importa se a minha escola é pública, se é particular. Eu estudei a vida inteira em escola pública, porque eu sempre tive esforço, eu sempre me empenhei. Pessoalmente, como indivíduo, eu me empenhava muito, então eu ficava no mesmo nível das escolas particulares, que cobram bastante, que são exigentes, que são mais firmes, assim. É a mesma coisa, se você tiver empenho e dedicação, vai ser do mesmo nível. Mais alguma pergunta? Foi difícil para você, de seu tempo, de escrever, estudar? Foi um pouco difícil, assim, porque quando eu entrei no ensino médio eu tinha os trabalhos, tinha as provas, tem muita prova, muito trabalho, aqueles trabalhos complexos, tinha feira de ciências, tinha muitas coisas para fazer, tinha também no terceiro ano, teve que vestibular, conciliar bastante coisa, trabalhar também, ajudar em casa, então o tempo que eu pegava para escrever era de madrugada. Eu pegava de madrugada para escrever fim de semana, às vezes à noite, mas eu consegui conciliar, eu dividi, eu tentei equilibrar, estudar em primeiro lugar, sempre estudar, colocar em primeiro lugar, e quando me sobrava tempo, quando eu tinha um tempinho assim disponível, aí eu ia lá, escrevia, tentava não me distrair para conseguir resultado bom. Mas foi difícil, é difícil sim conciliar, mas é possível. Então, a sua entrada na faculdade, você acha que vai demorar mais tempo no terceiro livro? Bom, o terceiro livro eu já estou finalizando ele. Eu dei uma pausa por causa dos vestibulares, né, PUC, Enem, que eu prestei. Então eu dei uma pausa, mas agora eu vou retornar, final do ano eu vou finalizar ele. Eu pretendo aí ver se eu consigo publicar ele em março, abril no máximo. Porque eu escrevi 2 livros ao mesmo tempo. Eu escrevi o Moinho e também o Guarda-Chuva, que é o próximo livro, que vai ser um drama romance. E isso ajudou muito. Isso ajudou bastante. Eu consegui adiantar um pouco o processo dele, porque se eu fosse começar ele agora, com certeza ia demorar um pouquinho mais por conta da faculdade, o trabalho, e aí ia ficar um pouquinho mais demorado, mas de qualquer forma eu ia conseguir de algum jeito. Como eu já deixei ele previamente pronto, então o terceiro já vai mais rápido. Mais alguém? Como você quer ser na sua carreira? Como eu quero ser? Como você quer ser o que você quer fazer? Você quer Na verdade, eu queria cinema. Queria ser roteirista. Mas eu não encontrei cinema aqui pela região, e então eu fui para o jornalismo, que eu achei também uma faculdade muito boa e próxima também a cinema. Então, eu quero ir trabalhar em redação, quero trabalhar para o jornal. Vou ver também se eu consigo reportagem, essas coisas, e se possível, se eu conseguir depois de finalizar o jornalismo, eu quero ir para cinema. Eu gosto muito de cinema, eu quero um dia ser roteirista. Era mais igual a dele. Alguém mais? Depois da publicação desse livro, surgiram mais amizades? Sim. Isso eu acho que é comum, com certeza. Quando a gente, no processo de criação, quando a gente está ali criando sozinho, a gente está se empenhando, fazendo o nosso trabalho sozinho, ali, sem mudar para ninguém. Não tive muito apoio, tive apoio da família e de 1 ou 2 amigos só, porque eu nunca pude ter muitos amigos assim. Então eu tinha pouco apoio. Enquanto a gente está nesse processo, o pessoal nem dá bola, né? E depois que eu publiquei, apareceram sim algumas pessoas se aproximando mais pelo prestígio, né? Pelo fato de estar divulgando por aí, estar escrevendo. Isso é comum, gente, isso é comum. Sempre aparece pessoas querendo se aproximar porque você está na mídia, você está sendo divulgada para lá e para cá. Mas dentro disso a gente tira as amizades mesmo verdadeiras que estão lá pela gente, não só pelo status seu, mas aparece sim, né? Infelizmente aparece muita gente só por causa da mídia, do prestígio que a gente está tendo.
Quem mais? Você já estudou no Carlos Carvalho? Não. Claro, de Carvalho? Não, Carlos Carvalho. Já. Você é minha ídola. Você é minha ídola. Faz muitos anos, eu acho que eu estava lá quando eu estava no segunda série. Primeira, segunda série. Fiquei só 2 anos lá e eu fui embora. Eu não já coloquei minha cabeça lá. Eu gostava muito de lá. Ah, é? Oh, meus parabéns! Uau! É isso aí. É assim, continue assim sempre. Esse é o foco. Mais alguém? Para encerrar, assim, que você deixasse uma palavra assim, de incentivo, agora de estar nos deixando. Quando for conhecer, Estar nos deixando para que possam pensar que desenvolver o talento, que você já falou com as outras áreas. Eu estudei com a professora Alessandra no 8º e 9º ano. Eu já estive na situação de vocês. Tive que deixar a escola que eu estava fundamental, amava lá. Fui para o ensino médio um pouco receosa. Falei, nossa, eu gostava tanto daqui, vai ser tão difícil lá, que você não conhece as pessoas. Vão ser pessoas novas, professores novos, com outro jeito de ensinar, mais rígidos, mais bravos, mais calmos. Você não sabe como vai ser, mas não se preocupe, no ensino médio é puxado sim, mas se você conseguir conciliar seu tempo, se você se dedicar a se empenhar, estudar bastante, ter bastante empenho, fazer todos os trabalhos, todas as matérias, tudo certinho, não vai ser uma coisa absurda, não vai ser horrível, não vai ser difícil. E para quem gosta de escrever, para quem gosta de ler, leiam muito, leiam sempre, leiam para o resto da vida. Todos os dias é muito importante a gente treinar a leitura, porque isso é muito bom para nós como pessoas, para nós culturalmente na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Isso vai valer para o resto da vida, é muito bom ler, gente. E para quem gosta de escrever, tem foco, ou para qualquer carreira, qualquer talento, música, teatro, artes, todas as áreas, tenham muita fé, tenham muito empenho, muita dedicação, acreditem em si mesmos, acreditem que é possível. Acreditar é o caminho. Quando você acredita que é possível, que você pode, que você tem potencial, não importa o que os outros falam, não dê atenção, porque vai ter sim, vai ser difícil, vai ter muita gente falando que não vai dar certo, que vai ser complicado, que você não vai conseguir, você não é tão bom. Vai ter muita gente falando isso no seu ouvido para te atrapalhar, você não pode dar bola para isso. Siga em frente, em mente que você é bom, que você pode, que você vai conseguir. Se você tiver um objetivo, você vai chegar nele. Foca nele e vai. Tenho certeza que vai dar certo. Essa é a mensagem que eu deixo e a mensagem do Moinho. Reinvente-se. Sigam a mudança. É importante a gente mudar. Mudem, argumentem, critiquem, discutam. É muito importante. Tenham isso em mente, que é bom, a mudança faz parte. Estava muito nervosa, viu? Primeira vez que eu fiz palestra assim, adorei, mas não vou fazer mais.